Meus irmãos, boa noite. É realmente uma alegria voltar ao JMC. Eu gostaria de agradecer a liderança do seminário, o precioso convite. Quero também agradecer aos irmãos por me receberem aqui nesta noite. E realmente enche o meu coração quando nós podemos parar por um momento e pensar nas coisas de Deus, no movimento de Deus e na obra missionária. Eu trago um abraço da nossa equipe na Amazônia, a equipe Amanagé. Amanagé em Tupi-Guarani significa mensageiro. Nós somos hoje 50 missionários, atuando em 12 etnias indígenas diferentes na região amazônica, com toda sorte de ministério. Geralmente o foco principal tem sido evangelização e plantio de igrejas, mas também diversos projetos sociais. São hoje 11 projetos sociais na área de saúde indígena, educação, subsistência. Nós temos pessoas já iniciando um trabalho também de tradução da Bíblia. Temos missionários tanto naquele perfil mais pioneiro, os primeiros missionários a chegarem em uma certa etnia, como também temos missionários plantando igrejas em regiões urbanas, porque hoje 48% da população indígena brasileira se estabelece em regiões e centros urbanos. Nós trabalhamos tanto na mata, nos rios, quanto também nas cidades. A parte da nossa equipe missionária, desses 50 missionários, nós temos o casal Marcelo e Cláudia, eu sei que muitos aqui conhecem, até pedindo que eu trouxesse aí também um abraço deles para o seminário, para os irmãos. Eles estão atualmente em um momento sabático e ali trabalhando também no estudo do inglês dos Estados Unidos, e devem voltar no início do ano que vem para a região amazônica. E nós louvamos a Deus porque temos tido essa oportunidade de realizar um trabalho com uma equipe abençoada em uma região onde há uma grave, certa e clara necessidade da pregação do Evangelho. Me lembro quando eu era seminarista, eu estudei no SPN em Recife, e naquele momento, naquele período, ouvindo sempre sobre a necessidade missionária em locais distantes, isolados, remotos, etc. Sempre pensávamos sobre lugares bem fora e longe do Brasil, mas é interessante notarmos que em solo brasileiro temos ainda muitos segmentos que pouco, e alguns deles que nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus ainda em nossos dias. Então eu trago a equipe um abraço da nossa equipe e o agradecimento de coração por esse privilégio que é meu realmente estar com os irmãos nesta noite. Eu pensei em nós dividirmos esse momento em dois momentos específicos. Talvez a primeira meia hora para falarmos sobre, e se vocês quiserem anotarem, até mesmo para usarem como motivo de oração, também de reflexão e talvez de desafio para os seus ou outros corações, eu gostaria de gastar a primeira meia hora refletindo sobre alguns dos segmentos menos evangelizados em solo brasileiro. Não vamos hoje tratar sobre desafios mundiais, globais, mas aos desafios dos segmentos menos evangelizados em nosso Brasil. E depois, então, uma hora nós podemos refletir um pouco sobre alguns princípios missiológicos, bíblicos, o que eu chamarei dos essenciais da missão, a partir de uma visão paulina, daquilo que é o fundamental, daquilo que é o essencial para a compreensão e a efetivação da missão em nossos dias. Eu gostaria, antes de mais nada, de nós curvarmos nossas cabeças e orarmos então ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa conversa nessa noite. Eu sei que os irmãos estão nesta atualização teológica nessa semana, estiveram aí com a Mônica, com o Gabriel e também com o Norval, 2 noites, não é? Norval, um amigo querido da época do seminário. Ouvi falar que ele mencionou algumas histórias antigas aí, mas é conversa do Norval, não acredito em tudo que vocês. Mas um homem de Deus, ele já era veterano quando chegamos lá no SPN, e era uma inspiração para nós, e ainda hoje é, porque ele tinha esse ardor missionário no coração, sabia o que queria trabalhar com indígenas, com tradução da Bíblia, e está com a mão no arado até hoje. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, nós pertencemos ao Senhor, nós estamos aqui nesta noite tão somente pelo Senhor, e na expectativa de que o Senhor possa mexer um pouco mais com as nossas mentes, com as nossas ideias, percepções, com os nossos sentimentos,
possa a cada dia confirmar a nossa vocação ministerial, possa dar, ó Deus, direção clara para aqueles que precisam de uma resposta, de uma palavra, de uma porta aberta. Possa, Senhor Deus, também saciar as necessidades mais profundas da nossa alma. Eu particularmente oro nesse momento por queridos irmãos que porventura estão aqui nesta noite e, apesar dos sorrisos, dos abraços, estão trazendo talvez uma agonia, uma angústia profunda em seus corações, talvez perguntas não respondidas, talvez inquietação da mente, talvez perturbação da alma, talvez ansiedade que não deixa dormir bem, nem descansar o coração. Nós queremos orar por aqueles que em alguma área da vida estão necessitados desesperadamente, não apenas da Tua presença, mas do Teu encorajamento, da Tua direção e da Tua intervenção. Ó Deus, nós olhamos para os nossos corações na presença do Senhor e na expectativa de que o Senhor possa uma vez mais nos falar como tem falado ao longo dos anos. Nós te louvamos pelo JMC, por isso que tudo que representa esse seminário, que tem sido conhecido como centro teológico, mas também um centro ministerial e um centro missionário. Nós te louvamos pela visão, pela prática, te louvamos pela fidelidade na palavra, fidelidade teológica e fidelidade de vida. Ó Pai, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor faça em cada um de nós alguma coisa nova, alguma coisa boa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos 9 segmentos pouco ou não evangelizados em nosso país. Eu gostaria de destacar esses 9 segmentos e eu gostaria que vocês pudessem levá-los para casa como motivo de oração, como motivo de reflexão e quem sabe também de engajamento. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento indígena. Segundo a FUNAI, há 228 etnias indígenas formalmente reconhecidas em nosso país, 228. O Departamento de Assuntos Indígenas da MPB, observando, porém, os grupos e os subgrupos indígenas, vem a concluir que há 340 deles, ou seja, não apenas 228 etnias amplamente conhecidas, mas 340 etnias e subetnias que se espalham e por todos os estados do nosso país e possuem não apenas a sua língua, mas dialetos diferentes. Hoje no Brasil são 185 línguas e dialetos indígenas falados por estas 340 etnias e subetnias em nosso Brasil. E destes 340 grupos e subgrupos, 121 permanecem ainda em nossos dias sem nada do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos hoje 121 etnias e subetnias em nosso país, sem presença missionária, sem conhecimento do Evangelho e sem nenhuma igreja acessível a qualquer um deles. Possivelmente este é um dos grandes desafios missionários, ministeriais, de evangelização em nosso país que nós temos em nossas mãos hoje. 121 etnias indígenas pouco não evangelizadas. O segundo segmento menos evangelizado em nosso país é o segmento ribeirinho. O IBGE de 2010 nos fala sobre 35 mil comunidades ribeirinhas na região amazônica, 35 mil comunidades em toda aquela região amazônica, e nós estamos aí cooperando com o Projeto Fronteiras, que está estimando quantas destas comunidades não possuem nada do Evangelho, mas nós estamos concluindo que pelo menos 10 mil destas 35 mil comunidades ribeirinhas na região amazônica não possuem nenhuma igreja entre eles ou acessível a eles, em algum lugar em que eles possam ir e talvez ouvir o Evangelho de maneira mais acessível, de maneira assim mais próxima. 10 mil comunidades ribeirinhas na região amazônica sem presença de igreja evangélica. Não estou falando aqui sobre igreja presbiteriana, de nenhuma igreja evangélica, inclusive a Assembleia de Deus. O primeiro segmento menos evangelizado é o segmento indígena. O segundo segmento menos evangelizado é o segmento ribeirinho.
O terceiro é o segmento cigano. O IBGE de 2010 também enfatizou que há 1.200.000 ciganos da etnia Calon em nosso país. Eles falam Xibe. Curiosamente, era uma língua ainda ágrafa há cerca de 3 anos atrás, ou seja, não havia grafia escrita para a língua cigana, Calon, Xibe. Aqui no Brasil, pela graça de Deus, houve aí uma convergência de pessoas, esforços, que possibilitou que essa língua fosse então grafada, e hoje eles têm já o livro de Ruth traduzido para a língua Xibe. Eu recebi ontem lá em casa, em Manaus. Ele já tem Ruth traduzido então para este idioma. Mais de 1.200.000 ciganos Calon no Brasil, 700.000 nunca ouviram o Evangelho do Senhor Jesus em seu próprio contexto e em sua própria língua. Essa estimativa, bem conservadora por sinal, é feita pela missão Amigos dos Ciganos, que tem aí trabalhado de maneira mais próxima aos ciganos brasileiros da etnia Calon. Então nós temos 700.000 ciganos Calon no Brasil sem nada do Evangelho. 121 etnias indígenas, 10.000 comunidades ribeirinhas não evangelizadas, sem igreja, e 700.000 ciganos da etnia Calon sem acesso à palavra de Deus ou à evangelização em sua própria língua. O quarto segmento menos evangelizado em nosso país é o segmento quilombola. São aquelas comunidades de afrodescendentes que se excluíram da sociedade envolvente, que somos nós. Já historicamente estão espalhados aí por boa parte também do nosso país, e nós temos uma estimativa, a Fundação Palmares fala sobre 3.200 comunidades quilombolas no Brasil hoje. Há uma estimativa de pelo menos 3.400 até 3.700 comunidades. Houve alguns meses atrás, creio que no mês de maio, em João Pessoa, a primeira consulta evangélica sobre as comunidades e o desafio quilombola no Brasil. Foi fundada ali, foi organizada, esqueci o nome da associação, mas foi organizada uma rede de pessoas e missões que trabalham exclusivamente com os quilombolas. E ali chegaram à conclusão que há pelo menos 2.000 comunidades quilombolas em nosso país sem presença de uma igreja evangélica entre eles ou nos seus derredores. Então, 121 etnias indígenas, 10.000 comunidades ribeirinhas, 700.000 ciganos, 2.000 comunidades quilombolas, onde não há nenhuma presença, nenhuma testemunha do Evangelho do Senhor Jesus em nosso país. O quinto segmento menos evangelizado continua sendo o sertanejo. Graças a Deus, tantas coisas boas, sei que os irmãos têm notícia aqui, tantas coisas boas Deus tem feito no sertão, inclusive por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nos últimos 10, 15 anos nós temos ouvido de maneira recorrente falar sobre igrejas novas, regiões novas, recebendo o Evangelho, projetos sociais relevantes e assim por diante. Mas a missão Juvep, em uma consulta sobre o trabalho sertanejo, tem identificado pelo menos 6.000 assentamentos. Antropologicamente, um assentamento vai até 3 famílias, de 1 a 3 famílias, e de 4 famílias em diante seria uma comunidade. Então são pequenos assentamentos de 1 a 3 famílias. Cerca de 6.000 assentamentos no sertão, onde não há entre eles ou nos derredores nenhuma igreja evangélica. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos. Vamos lá, será que vocês estão aí lembrando? Primeiro segmento, indígenas. Segundo, ribeirinhos. Terceiro, ciganos. Quarto, quilombolas. Quinto, sertanejos. O sexto segmento, formado pelos imigrantes. O IBGE, juntamente com o Ministério que trata das relações internacionais no Brasil, tem registrado mais de 100 países com populações fixas em nosso país. Populações fixas são aquelas pessoas que vêm de outras nações, não apenas para estudar ou ganhar a vida no Brasil e voltar para as suas nações. Populações fixas são aqueles que vieram se enraizar. Pessoas, famílias, clãs
que vieram aqui realmente enraizar, a fazer raízes aqui em nosso país, viver aqui ter os seus filhos e aqui então passar de geração em geração a sua herança, não apenas cultural, linguística e assim por diante. São populações fixas. Então há mais de 100 países com populações fixas no Brasil. Agora, pasmem, irmãos, destes 100 países com populações fixas no Brasil, cerca de 27 são considerados países fechados para a evangelização. Ou seja, se um missionário se formasse teologicamente aqui no JMC e fosse enviado pela sua igreja local em parceria com a APMT, possivelmente esse missionário teria incrível dificuldade de entrar em um destes 27 países. São países extremamente fechados para a evangelização, mas boa parte da população desses países, boa parte está aqui no Brasil entre nós, sobretudo em 4 cidades: a primeira, Brasília; a segunda, Rio de Janeiro; a terceira, Foz do Iguaçu; e a quarta cidade? Que na verdade é a primeira, eu apenas deixei para fazer suspense, não é? Aí no final, mas é a primeira cidade, São Paulo. Então nós temos países com portas fechadas para a evangelização, onde missionário algum teria fácil entrada, mas populações fixas destes países estão aqui entre nós. Nós temos a Igreja Presbiteriana de Manaus, lá em Presbiteriana de Manaus, a cidade de Manaus, que é a central, a Igreja Presbiteriana Central. Ela trabalha de maneira assim histórica, mais com ribeirinhos, mas agora recentemente começou um trabalho com haitianos, pessoas que vêm então no Haiti, estão aportando ali um trabalho bonito, um trabalho desafiador, e ali eles trabalham de maneira itinerante com mais de 2.000 haitianos na cidade de Manaus, mais de 2.000. Então nós temos imigrantes que estão na nossa porta e possivelmente muito mais abertos para ouvir de Jesus aqui do que estariam em seus países, com toda a pressão cultural, religiosa, histórica e assim por diante. Então vamos lá, primeiro segmento: indígenas; segundo, ribeirinhos; terceiro, ciganos; quarto, quilombolas; quinto, sertanejos; sexto, os imigrantes. Deixe-me adicionar um segmento que eu não tenho falado muito a respeito, mas recebi recentemente uma estatística confiável sobre 9 milhões de surdos que possuem limitação de fala. 9 milhões de surdos que possuem limitação de fala, limitação comunicacional aqui em nosso país, e para os quais há pouquíssimo ministério organizado. Geralmente o que há, quando há, é uma tradução dos cultos para aqueles surdos que têm limitação de fala nas igrejas, pela língua dos sinais e assim por diante. Mas geralmente é o máximo que há, apenas poucos ministérios pontuais espalhados pelo Brasil, direcionados para esse segmento que tem pouquíssimo acesso ao Evangelho do Senhor Jesus, especialmente ao testemunho mais pessoal do Senhor Jesus em suas vidas. Muito bem, os 2 últimos segmentos que eu gostaria de destacar, eles não são socioculturais, como estes primeiros que eu mencionei, esses 7, mas eles são socioeconômicos. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de estudar ou analisar a pesquisa do IBGE 2010, mas ela foi reveladora em vários sentidos. Revelou também que a igreja evangélica tem entrado bem e tem entrado rapidamente. Por igreja evangélica estamos aqui classificando como aqueles que se identificam evangélicos, porque assim o IBGE lida com a sua pesquisa. Não estamos aqui diferenciando teologicamente, historicamente, assim por diante. Aqueles que se auto-identificam evangélicos. Mas há uma maciça e crescente presença evangélica em quase todas as classes socioeconômicas em nosso país, exceto em 2, e são os 2 extremos. Nos mais ricos dos ricos, são aqueles que se trancam em seus condomínios de luxo, os empresários milionários, inacessíveis pela população em geral, e os mais pobres dos pobres. Não são aqueles que moram em comunidades pobres, mas os mais pobres dos pobres, aqueles que estão embaixo dos viadutos, ao longo das avenidas, não têm onde morar e assim por diante. Então, nesses 2 extremos socioeconômicos,
em alguns estados brasileiros, nós identificamos que há 1/3 de presença evangélica que há nos demais segmentos socioeconômicos. Então nós chegamos a perceber que há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres do que nas demais camadas dos demais segmentos socioeconômicos. Então nós temos aí isso especialmente em um contexto urbano, de médias e grandes cidades. Então, irmãos, nós temos, quando falamos sobre necessidade de evangelização, e nós pensamos no Brasil, nós temos ainda muita coisa a fazer. E se Deus o direcionar para você ir para a África, eu tive a oportunidade de trabalhar em um país africano, Gana, por 9 anos com a minha família. Nós vemos grandes necessidades missionárias na Ásia, na Europa, um continente com tremendos desafios missionários em nossos dias, e os lugares mais difíceis para se pregar o Evangelho no mundo hoje. Então, se alguém vai ser missionário na Europa, não pense que vai ser um passeio no parque. Não é isso, ao contrário. É mais fácil você ser bem recebido por um africano ou indígena do que por um europeu para ouvir a palavra de Deus. Há grandes desafios missionários em toda parte, mas há também grandes desafios missionários em nosso país. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos, imigrantes, surdos com a limitação de fala, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então leve isso no seu coração, na sua mente, para a sua família, ore por isso, reflita sobre isso, leve esse desafio para a sua igreja. Quem sabe Deus há de levantar pessoas entre nós aqui no seminário, quem sabe pessoas em nossas igrejas, para se engajarem com estes que pouco ou nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, eu gostaria de convidá-los nessa noite a abrir suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Leremos alguns versículos, a partir do versículo 14. Creio que ao final teremos um momento para perguntas e respostas, não é isso? Se você tiver algum comentário, pergunta ou alguma sugestão, você pode anotar, por favor, e ao final nós teremos um momento para interagirmos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 14. Fiquemos de pé um momento mais para lermos a palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14. Nós bem sabemos que esta carta é escrita por Paulo a uma igreja que ele não conhecia ainda pessoalmente, uma igreja situada em uma cidade naquela época já com quase 1 milhão de habitantes, uma mega cidade, já há 2000 anos atrás. Paulo escreve essa carta. Michael Green nos diz que ele o faz com uma mão de teólogo e uma mão de missionário. E Paulo escreve essa carta com diversos motivos em sua mente, em seu coração. Mas certamente ele gostaria também de, nesta carta, lembrar a igreja em Roma e a igreja de Cristo que somos nós, que a finalidade da igreja é a glória de Deus. Nós vemos que ele dedica boa parte do último capítulo dessa carta para relembrar a igreja da sua finalidade. A igreja nasce, a igreja existe, a igreja transita, a igreja trabalha, a igreja respira para a glória de Deus. Esta é a finalidade da igreja. É um dos primeiros fios condutores da teologia paulina em todas as cartas que ele escreve. Mas o segundo fio condutor, ele escreve não apenas com mão de teólogo, mas também com mão de missionário. Se ele vem lembrar a igreja que a sua finalidade é a glória de Deus, ele vem também lembrar a essa igreja que a sua prioridade é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E ele fala a respeito disso em 7 momentos específicos nesta carta, e um desses momentos nós podemos identificá-lo no capítulo 15, que nós lemos a partir do versículo 14, que nos diz assim: E estou certo, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade,
cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo. Versículo 20, podemos ler todos juntos? Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não como de Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito: aonde viveu aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendeu os que nada tinham ouvido a seu respeito. Podem se assentar, irmãos, por favor, com suas Bíblias abertas, para pensarmos e conversarmos sobre os essenciais da missão na visão paulina. E eu creio que este é um dos textos. Paulo ele resume a sua teologia ou a sua missiologia em 3 textos específicos em suas cartas, e este é justamente um destes 3 textos. Nós podemos encontrar aqui os 4 essenciais sobre os quais Paulo ele fala abundantemente em suas cartas, que nós chamaremos aqui nesta noite de os essenciais da missão. Aqui nós encontramos logo no capítulo 15, no versículo 15, este primeiro essencial. Ele diz assim: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Paulo está sendo recorrente, ele está repetindo aquilo que ele precisa enfatizar, expressar. Ele gostaria que fosse relembrado, para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo utiliza 54 vezes em suas cartas essa expressão nas suas variáveis. A graça que me foi dada por Deus, a oportunidade que me foi aberta por Deus, o ministério que me foi concedido por Deus, o evangelho que eu tenho que pregar por Deus. Na teologia paulina, este é talvez o seu primeiro essencial. Deus é a força propulsora da missão. Eu gostaria de destacar ou propor este como sendo o primeiro essencial da missão na visão e na teologia paulina. Para Paulo, Deus, ele é o promotor da missão. Não é a igreja, não são os apóstolos, não são os vocacionados, não são os pregadores, não são os profetas, mas na visão paulina é Deus quem promove, é Deus quem faz avançar, é Deus quem efetiva a missão. Deus é o promotor desta ação do espalhar do conhecimento do seu próprio evangelho em todo o mundo, em todas as gerações. E ele aqui destaca, portanto, essa expressão que ele repete de maneira recorrente: a graça que me foi outorgada por Deus. E ele vem falar no versículo seguinte, que essa graça foi outorgada por Deus para que ele pudesse pregar o evangelho do Senhor Jesus. É esta ênfase teológica paulina de que tudo que é bom vem de Deus. Essa compreensão que Paulo possuía na soberania de Deus, de que Deus era o governador, o controlador da história e do universo, que Deus era e é o promotor da obra missionária. Deus é o Senhor da igreja, nada escapa à atenção, ao controle, à vontade, à força, ao poder de Deus. Esta convicção, irmãos, teológica e bíblica do poder de Deus e na graça de Deus, nos remete a 2 efeitos claros em nossos corações. E eu creio que Paulo ele possuía esses efeitos em sua própria vida, em sua convicção e em seus sentimentos.
O primeiro efeito objetivo, quando nós cremos que Deus controla todas as coisas e Ele mesmo promove a missão, o primeiro efeito é de nós descansarmos em Deus. Porque, vejam bem comigo, se Deus controla a história, se Deus controla e governa o universo, então eu posso e devo descansar no Senhor Jesus. Se Ele é o controlador daquilo que é incontrolável por nós, se Deus não apenas está no amanhã e conhece o amanhã, mas Deus faz o nosso amanhã. Se aquilo que eu desconheço da minha vida, Deus conhece e está em sua mão direita e Ele faz aquilo que Ele deseja fazer. Se eu creio piamente, biblicamente, integralmente na soberania de Deus, o primeiro resultado, o objetivo que eu terei na minha mente, no meu coração e no meu ministério é de descansar no Senhor Jesus. Se Deus controla todas as coisas, eu posso voltar para a minha casa hoje à noite, colocar a minha cabeça sobre o travesseiro e conversar com a minha alma, como fazia Davi, dizendo: descansa a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Concorda com isso, irmãos? Deus cuida de cada um de nós. Se Deus controla o macro-universo e se detém nos detalhes da nossa vida e nada escapa à sua atenção e ao seu poder, o primeiro resultado dessa convicção bíblica e teológica é de eu poder dormir bem à noite, não deixar a minha alma ser tomada pela ansiedade da vida, porque eu estou em boas mãos. Descansar em Deus é o primeiro resultado objetivo. Porém, o segundo resultado objetivo, que é complementar a este, se o primeiro é de descansar em Deus, o segundo é de esperar grandes coisas de Deus. Se o primeiro é de descanso, o segundo é de esperança. E parece que Paulo ele conseguia conviver com esses dois sentimentos, com essa dupla percepção, a partir da sua convicção teológica de que Deus controla todas as coisas. Eu posso descansar em Deus, mas eu também espero grandes coisas de Deus. Ou seja, sem Deus, nada verdadeiro no reino de Deus acontece. Sem Deus, nada genuíno, verdadeiro, relevante no reino de Deus acontece. Por outro lado, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Essa é a expectativa de vida, de coração, de experiência cristã e de ministério. Com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há família tão partida ao meio que Deus não possa unir novamente. Não há vida tão lançada ao pecado que Deus não possa purificar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há etnia tão distante que Deus não possa alcançar. Não há parente tão incrédulo que Deus não possa converter. Ou seja, se sem Deus nada acontece, esta é uma verdade bíblica quando eu creio na integral soberania de Deus, na inteira, plena soberania de Deus. Sem Deus nada acontece. Por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Eu não sei se os irmãos percebem esta expressão, este ar, esta ideia, essa convicção paulina em suas cartas. Mas quando eu leio as cartas paulinas, eu as leio com essa grata satisfação de perceber em Paulo, por um lado ele procura descansar em Deus, por outro lado ele mantém seus olhos abertos, como se Deus estivesse para fazer alguma coisa nova e boa a qualquer momento. Trabalha com paz no coração, mas com a expectativa de alma. Muito bem, o primeiro essencial da missão, na teologia paulina, eu creio que é o mais repetido, é o mais destacado por Paulo, é que Deus é a força propulsora da missão. Deus é a força propulsora da missão. Ele fala isso diversas vezes, de maneiras variadas. Abram suas Bíblias comigo rapidamente. Olhem, por favor, comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Paulo ele vem escrever essa carta para explicar várias coisas, tem vários objetivos. Um dos objetivos de Paulo é explicar como essa igreja nasceu.
Se vocês bem se lembram, lá em Atos capítulo 17, Paulo e seus companheiros, eles passam 3 semanas em Tessalônica. Diz ali o texto em Atos 17, que aos sábados eles pregavam o evangelho na sinagoga aos judeus, e durante a semana pregavam o evangelho do mercado, que era a praça central ali naquela cidade. E depois de 3 semanas, nasceu uma igreja em Tessalônica. Michael Green, mais uma vez, ele nos diz que foi a igreja que nasceu mais rapidamente em todo o Novo Testamento. 3 semanas. Imagine comigo, não foi algo natural, não foi algo corriqueiro. Seria o equivalente a, digamos assim, o JMC, ele forma aqui alguns alunos, e um desses alunos quer ser um plantador de igrejas. E o seminário ora por este aluno, e a igreja enviadora ora por este aluno, e este aluno então vai para uma cidade onde Cristo jamais havia sido anunciado, o evangelho de Cristo é totalmente desconhecido, e depois de 3 semanas, este aluno ele pega então o telefone, liga então para o reverendo Ageu e diz: reverendo Ageu, já plantei a igreja, o pessoal aqui está crente, filho do Senhor Jesus, já posso ir para outro lugar. 3 semanas, não é isso? Para vocês terem ideia, não é algo corriqueiro, é algo bombástico, fantástico, que aconteceu na vivência, na experiência missionária paulina. Então Paulo começa agora a explicar para a própria igreja em Tessalônica como a igreja nasceu. Isso porque eu creio que essa igreja estava impressionada com Paulo. Talvez eles pensassem assim: Paulo passou entre nós e nasceu uma igreja. Se fosse Pedro, não nasceria. Mas Paulo, ele é o cara, ele é o apóstolo, ele é o teólogo, é o plantador de igrejas. Talvez alguém pensasse assim: jamais ouvimos alguém falar como Paulo. Mas no capítulo 1, versículo 5, ele nos diz: porque o nosso evangelho, ele começa a destacar qual é o elemento que faz a igreja nascer. É o evangelho, não é o apóstolo. É o evangelho de Deus, não é a palavra humana. Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Aqui é uma tradução da expressão grega logia, que pode ser também aí parafraseada como sendo esta habilidade comunicacional. Paulo vai direto ao ponto. Talvez a igreja estivesse tão impressionada com a sua habilidade comunicacional, a sua facilidade de se fazer entender, a sua mente teológica, mas ao mesmo tempo o seu carisma, que ele começa a dizer: meus irmãos, em Tessalônica, a igreja não nasceu entre vós pela logia, pela habilidade de pregação, de comunicação, de convencimento. A igreja nasceu entre vós porque chegou entre vós o evangelho. Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em habilidade comunicacional, ou seja, palavra. Ele diz: mas sobretudo, e ele destaca aqui o poder. Mais uma vez, Paulo está tentando lembrar a igreja de Cristo, que somos nós, que o primeiro essencial da missão é este: Deus é o promotor da missão. O poder aqui, a que ele se refere, é o poder de Deus. A expressão grega aqui, dynamis, é o poder que pertence a Deus, é a manifestação de Deus. John Knox dizia que esse dynamis, que esse poder, é quando Deus presente se manifesta. Ou seja, Paulo está dizendo: querem saber por que e como nasceu uma igreja entre vós? Apenas em 3 semanas? Primeiro lugar, o que chegou entre vocês, que fez a igreja nascer, foi o evangelho, não foi o apóstolo. Em segundo lugar, este evangelho chegou em palavra humana, em pregação humana, mas não foi essa habilidade de se comunicar bem que fez com que vocês tivessem seus corações transformados e uma igreja nascesse. O que fez essa igreja nascer é porque este evangelho chegou sobretudo, em primeiro lugar, no poder, na manifestação de Deus. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. No poder de Deus. Em segundo lugar, diz Paulo, no Espírito Santo. Ele destaca aqui para nós que gostamos de 3 pontos, não é isso? Os 3, né? Poder, Espírito Santo e em plena convicção. Não é isso? Uma vez eu dei uma palestra sobre isso para pastores batistas. Eles enxertaram o 4º ponto aqui, mas do versículo seguinte, aí não vale. Mas ele diz: o evangelho chegou até vós não apenas em pregações bonitas, não apenas em compreensão e habilidade homilética, não apenas em retórica,
não apenas em palavreado que chama a atenção e contextualiza, não apenas em carisma humano. Meus irmãos, eu creio que nós precisamos usar tudo que Deus coloca em nossas mãos, e eu creio que Deus usa tudo aquilo que nós aprendemos, mas não é a homilética, nem retórica, nem carisma que fazem corações se converterem ao Senhor Jesus. É o Evangelho, e quando o Evangelho chega no poder de Deus e na ação do Espírito Santo de Deus. Não sei se vocês gostam de Franz Schaeffer. Eu gosto de alguns escritos de Franz Schaeffer. Outros escritos dele estão sendo bem questionados em nossos dias. Mas Schaeffer, em um de seus livros, ele fala sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, vejam se vocês concordam com ele. Nós podemos convencer uma pessoa que esta pessoa é pecadora, ou seja, moralmente imperfeita. Então, em nosso linguajar mais evangélico ou teológico, é um pecador, não é isso? Eu posso convencer uma pessoa que esta pessoa é pecadora, que ela não é moralmente perfeita, mas só o Espírito Santo consegue convencê-la que ela está perdida e que precisa de Deus. Isso nós não conseguimos fazer. Ou seja, eu posso pegar um táxi aqui em São Paulo e provar para o taxista que ele não é moralmente perfeito, portanto ele é pecador, mas eu jamais conseguirei convencê-lo de que ele está perdido e que precisa de Deus. Isso é ação puramente essencial, exclusiva, restrita ao Espírito Santo de Deus. Portanto, nós podemos falar, nós podemos manifestar de maneira clara, nós podemos com certo carisma até atrair pessoas a nos ouvirem um pouco mais, mas transformação genuína de corações, igrejas nascendo no Senhor Jesus, apenas quando o Evangelho é pregado no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. E aí o outro ponto que Paulo diz é justamente isso, sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. A palavra grega que Paulo utiliza aqui para plena convicção é pleroforia. Esta palavra, a pleroforia, significa uma certeza íntima, inquestionável. É o único elemento humano destes três elementos aqui. O poder é o poder de Deus, a ação do Espírito Santo é de Deus. A pleroforia também vem de Deus, porque nós não teríamos convicção se Deus não nos concedesse. Mas é elemento humano. Ou seja, Paulo está dizendo, meus irmãos querem saber por que uma igreja nasceu? Igrejas nascem assim, porque chegou o Evangelho. E o Evangelho não chegou com palavras bonitas tão somente. O Evangelho chegou no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. E quanto a mim e meus colegas missionários, nós tínhamos plena convicção, tínhamos pleroforia de que nós deveríamos estar com vocês naquelas 3 semanas pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vejam bem, no final do dia, o que cada um de nós precisa é de pleroforia, é de plena certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer de nós. Porque sabemos que toda ação vem de Deus, sem Deus nada, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Vá para o seu ministério com esta paz, mas também com essa expectativa. Pregue na sua igreja com esta paz, mas também nessa esperança. Se Deus derramar da sua graça hoje, essa igreja que parece que não tem jeito, Deus pode conciliar corações, Deus pode quebrar aquelas vidas que estão se distanciando, Deus pode ali trazer de volta o marido que partiu, a esposa que não quer saber mais daquele casamento. Deus pode fazer o que Ele quer fazer. No poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus e com plena convicção de que nós estamos realizando a vontade de Deus. Primeiro essencial da missão é este: Deus é a força propulsora da missão. O segundo essencial eu gostaria de propor para vocês nesta noite é que o Evangelho é Jesus Cristo. É um essencial relativamente simples, muito recorrente, repetido também por Paulo, mas extremamente relevante teológica e ministerialmente. O Evangelho é Jesus Cristo. Paulo ele é incansável em deixar bem claro que ele não é o Evangelho, os apóstolos não são o Evangelho e a igreja não é o Evangelho. Irmãos, olhem para mim nesse momento e pensemos juntos. Talvez
a maior barreira para a pregação do Evangelho seja a má compreensão que nós temos teológica e praticamente do que é o Evangelho. Porque no imaginário cristão coletivo, nós, por influência do humanismo e especialmente da teologia liberal, a partir dos anos 60, fomos contaminados por esta ideia de que igreja e evangelho são a mesma coisa. E isso está no imaginário cristão evangélico coletivo, inclusive no Brasil. Vejam bem, quando um crente em sua igreja diz que o evangelho está entrando na Amazônia, o que este crente quer dizer é que a igreja está entrando na Amazônia, não é isso? Quando alguém está dizendo que o evangelho está sendo perseguido na China, o que essa pessoa tem em mente é que os missionários, que a igreja está sendo perseguida na China. Isso porque no nosso imaginário coletivo, eu não vou traçar aqui talvez aquilo que mais fundamentou essa distorção teológica de compreensão do evangelho, mas é um resultado nocivo da teologia liberal norte-americana dos anos 60 e 70, que contaminou a América Latina e entrou fortemente no Brasil e fez com que no imaginário coletivo cristão se igualasse evangelho e igreja. Paulo ele vem lembrar a igreja aqui há 2000 anos atrás que esta igreja não é o evangelho e os apóstolos não são o evangelho. O evangelho é Jesus. Ele fala isso diversas vezes. Uma das vezes que Paulo detalhou de maneira mais clara, justamente na carta aos Romanos. Folhem comigo, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Vejam bem, irmãos, essa é a apresentação preferida de Paulo. Ele é doulos, ele é servo, escravo de Jesus Cristo. A identidade dele é esta: Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo. O ministério não nos define, meus irmãos. O que nos define é a nossa vida em Deus. Ministério vai e vem. Ministério, ele possui uma ênfase hoje, pode possuir uma ênfase diferente amanhã. Ministério possui 10 portas abertas em um ano, depois nenhuma porta aberta em um ano seguinte. O ministério não nos define. O ministério é um privilégio que nós temos de realizar a vontade de Deus em nossa caminhada, de servir ao Senhor de acordo com aquilo que Ele nos dá e de acordo com aquilo para o qual Ele nos chama. Mas diz Paulo: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o ministério, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele utiliza aqui diversas vezes essa expressão, Evangelium tu Theou, o Evangelho que é de Deus, pertence a Deus, tem Deus como origem. Agora ele começa a destacar ou detalhar o que é ou quem é o Evangelho de Deus. Olhem comigo o versículo 2. Evangelho qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido. Versículo 3. Com respeito a seu filho, não com respeito à igreja, nem com respeito aos apóstolos. O Evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Versículo 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, para não deixar dúvidas sobre o que, aliás, quem é o Evangelho. Paulo completa o versículo 4 dizendo assim: a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o Evangelho é Jesus. Nós não somos o Evangelho. E esta má compreensão do que é o Evangelho gera uma má prática ministerial de evangelização. Porque pensem comigo, há muitas igrejas pregando a própria igreja pensando em estar assim evangelizando. Não me entendam mal, não há nenhum pecado em pregar a igreja ou pregar a denominação. Não há nenhum pecado em estampar o nome da sua igreja com uma logomarca, ou talvez o nome do pregador, ou talvez o pastor efetivo da igreja em letras garrafais. Não há nenhum pecado nisso, aparente. Mas isso não é evangelização. Porque evangelização, biblicamente, é anunciar, viver, demonstrar o Evangelho. E a igreja não é o Evangelho é Jesus. Então, evangelizar é pregar Jesus. Proclamar o Evangelho é demonstrar Jesus.
Não há verdadeira prática evangelística sem a explanação, a demonstração clara de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Não é evangelização. Por isso que eu digo, projetos sociais são uma bênção, fazem parte da missão. Projetos de compaixão fazem parte do ensino bíblico de Jesus aos seus discípulos para cooperar com aqueles que estão necessitados. A presença da igreja é também parte desse processo, essa plataforma que faz o evangelho crescer, se expandir em uma certa região. Porém, não há verdadeira evangelização sem a comunicação clara de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Eu tenho trabalhado na obra missionária transcultural há mais de 20 anos. Hoje, parte do meu ministério, com a minha esposa, tem sido dar treinamento em uma área específica, que é plantio de igrejas em regiões resistentes. Nós fazemos isso em várias partes do Brasil, do mundo, e eu tenho notado que uma das maiores barreiras para os missionários plantadores de igrejas, uma das maiores barreiras para o plantio de igrejas é a má compreensão bíblica, teológica e prática do que é o Evangelho. Nós saímos das nossas igrejas e às vezes dos nossos centros de estudo missionário pensando que a própria igreja é o Evangelho. E a primeira coisa que se quer fazer ao chegar em uma região totalmente não evangelizada é construir um templo. Até má compreensão bíblica de igreja, do que é a igreja, se tem. Piper nos diz que o Evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo, mas sim a mensagem de Deus para a salvação da igreja. E é isso mesmo. O Evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo, mas a mensagem de Deus para a salvação da igreja. O Evangelho é Jesus Cristo. Eu me lembro que em 2008 eu fui convidado para organizar um congresso indígena no Amazonas. Eu nunca havia organizado nada em minha vida, nem assim reunião de casais, reunião de adolescentes, nada. Eu sempre achei que era fácil. A gente chega nesses congressos, chega nos seminários, está tudo ali pronto, né? A ideia que se tem é que é fácil. Meus irmãos, eu posso falar hoje que não é fácil, não é fácil. E eu me juntei a uma equipe na região do Amazonas para organizar esse congresso. Seria o primeiro congresso indígena da região norte. E o cacique Henrique Terena, o homem de Deus, ele é o responsável por esse movimento indígena evangélico no Brasil. Ele me ligou certo dia e disse: Ronaldo, precisamos que você ajude a organizar o congresso. E a primeira coisa que se faz, imagino eu, para se organizar um encontro, a primeira pergunta é essa: para quantas pessoas devemos organizar o encontro? Eu falei: Henrique, quantas pessoas devemos esperar? E na mentalidade bem indígena do Henrique, ele disse: olha, Ronaldo, mais ou menos assim, entre 300 a 3 mil pessoas, né? Se preparem para essa. Eu pensei, mas congresso indígena é diferente. Eu pedi socorro à Igreja Presbiteriana de Manaus, pastor José João. Eles têm um acampamento amplo, bonito, grande. Ele diz: Ronaldo, pode preparar aí para receber os índios. E preparamos então a acomodação, que era ali algumas puxadas, lugares para se atar 1.500 redes. Pensei, de 300 a 3 mil pessoas, vou fazer uma média aqui para 1.500 pessoas. E preparamos um lugar para 1.500 redes e conseguimos alimentação para 1.500 pessoas durante aquela semana. E meus irmãos, um dia antes de começar o congresso indígena, só tínhamos 12 pessoas inscritas. Aí eu descobri uma outra coisa, que índio não faz inscrição. Aí eu pensei, se nós não temos inscrição, eu não sei quem eles são, de onde eles vêm e como vão chegar. Há 7 portos nos derredores de Manaus. E aí eu corri pelas missões nos derredores, pelas agências missionárias. Eu disse: precisamos de ajuda e eu preciso que os missionários acampem nesses 7 portos, e qualquer índio com cara de crente que chegue, você pega e mande para o acampamento, porque eu acho que ele veio para o congresso. Meus irmãos indígenas chegaram no dia marcado, chegaram de barco, de canoa, a pé, de ônibus, etc. E naquele dia, à noite, nós tínhamos mais de 1.200 indígenas
de 49 etnias diferentes, louvando o nome do Senhor Jesus. E o tema daquele congresso foi justamente este: quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho? Nós falamos, conversamos, os indígenas refletiram, os indígenas pregaram, outras pessoas pregaram, etc. Mas era um dos temas desse congresso: quem é o Evangelho? E para a satisfação do meu coração no dia de partirem, o cacique da tribo Ixicariana me chamou em um canto e disse: Ronaldo, eu gostaria de lhe agradecer, porque eu trouxe 30 indígenas Ixicariana comigo para o congresso, e nós saímos daqui entendendo o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu estava ali com um pedaço de papel, um bloquinho, uma caneta. Eu peguei o bloquinho, a caneta e disse: eu quero ouvir do Senhor. Então, o que é o Evangelho? Ele diz: o Evangelho é Jesus. Então, compreender o Evangelho é compreender Jesus. E nós só fazemos isso na palavra de Deus. Ele continuou: viver o Evangelho é viver Jesus. E nós vivemos Jesus no dia a dia. Ele diz: pregar o Evangelho é pregar Jesus. E nós precisamos fazê-lo perto e longe. Eu anotei essas palavras e isso encheu o meu coração. Porque, meus irmãos, é simples assim. Nós aqui complicamos o ministério, complicamos as ações missionárias, nos envolvemos com questões, ações, estruturas secundárias, transitórias, muitas vezes desnecessárias, e ao fim do dia, ao olharmos para trás, deixamos de fazer aquilo que é o essencial: conhecer Jesus, viver Jesus, pregar Jesus, o Evangelho de Deus. Muito bem, primeiro essencial, a visão paulina quanto à missão, no meu entender, é este: Deus é a força propulsora da missão. O segundo essencial é este que eu mencionei há pouco: o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu trabalhava com a tradução do Novo Testamento vários anos atrás para a língua Limompelo, uma das línguas faladas pelo povo Concomba de Gana, lá no noroeste africano. E ao trabalhar nessa tradução do Novo Testamento, eu percebi algo que me chamou a atenção, que há duas palavras gregas que andam de mãos dadas em todo o Novo Testamento quando se fala sobre o Evangelho. A primeira é querigma, que é proclamação, verbalização, comunicação verbal. Ou seja, é você abrir a sua boca e falar do Evangelho e alguém ouvir e entender em sua língua e em sua cultura. Querigma. A segunda palavra que anda sempre de mão dada com querigma é martírion, que é o testemunho do Evangelho. Não é você falar, mas é você viver. Não é você comunicar, mas é você demonstrar, mesmo quando em silêncio. Não é você falar sobre fidelidade, é você ser fiel. Não é você entender de teologia, é você aplicar a teologia na sua vida, no seu coração, no seu ministério. Parece-me que um dos problemas da igreja brasileira é viver nestes extremos. Há igrejas que dizem: nós temos uma visão querigmática, o negócio é pregar o Evangelho, falar de Jesus, não importa a compreensão bíblica, não importa a fidelidade de vida, o negócio é agir de maneira prática, até mesmo pragmática, para que tenhamos resultados. Não é esta uma parcela da igreja evangélica brasileira? Uma igreja pragmática, uma igreja tão somente à busca de resultados? Mas há também um outro extremo, a igreja mais martírica, a igreja que enfatiza esse testemunho, mas não a ação querigmática, e diz: o negócio é compreender o Evangelho, o negócio é viver o Evangelho entre nós, mas nós não precisamos sair dessas nossas quatro paredes para proclamar Jesus. Parece-me que a falta de conciliação é um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira. Em Atos capítulo 2, nós podemos perceber que a igreja de Cristo era uma igreja querigmática, porque proclamava abertamente o Evangelho. Era uma igreja martírica, porque ela testemunhava, tinha vida piedosa aos pés do Senhor Jesus. Era uma igreja koinônica, porque era uma igreja que vivia em franca comunhão. Era uma igreja diácona, porque era uma igreja sensível para com a necessidade daqueles que estavam ao seu redor. Era uma igreja também missionária, porque uma igreja que incluía aqueles que estavam ao seu redor e com corações abertos para ouvir o Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus. Era uma igreja escriturística, porque ela se baseava na doutrina dos apóstolos.
Era uma igreja proséitica, porque era uma igreja que orava, buscava a Deus, igreja que estava de noite, sempre havia alguém em oração aos pés do Senhor Jesus. Parece-me que essa nossa tendência carnal humana de particionar, de dividir a igreja, de apenas escolher a característica da igreja que eu gosto, que é do meu estilo, que é do meu agrado, e abraçar este cantinho, esse jeito da igreja, esse perfil da igreja, e esquecer o restante. Parece que, meus irmãos, que isso não é bíblico. A igreja, segundo essa perspectiva bíblica e no coração de Deus, quero crer que é uma igreja tanto querigmática, que prega, quanto também uma igreja martírica, que vive o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Portanto, o Evangelho é Jesus Cristo. Este é o segundo essencial do Evangelho, da missão, na teologia, na compreensão paulina. O terceiro essencial é sobre a igreja. A obediência é a postura da igreja que cumpre a missão. Paulo fala vastamente, repetitivamente sobre a obediência. A obediência é a postura. Olhemos aqui para o texto que nós lemos no início, Romanos capítulo 15. A obediência é a postura da igreja que cumpre a missão. No versículo 20, Paulo diz assim: esforçando-me, o que, irmãos? Deste modo, por pregar o Evangelho. Mas que modo é este? Ele fala no versículo anterior, versículo 19: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo. Ele se refere a esta viagem missionária que ele fez desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico. E nós bem sabemos o que Paulo enfrentou nesta viagem missionária. Ele enfrentou solidão, ele enfrentou crítica, oposição e violência. 4 coisas: solidão, crítica, oposição e violência. Então, quando Paulo diz deste modo, ele se refere a um modo sacrificial. O contexto, a palavra que está por trás de esforçando-me sacrificialmente, deste modo penoso, por pregar o Evangelho, a palavra é obediência. Isso porque, meus irmãos, o ministério não é um passeio no parque. Se você tiver alegria no ministério, louvado seja Deus, e faça o ministério por alegria. Se você tiver prazer no ministério, louvado seja Deus, cumpra seu ministério por prazer. Mas no dia em que faltarem alegria e prazer, cumpra o ministério por obediência. Quantas e quantas vezes? Eu sou missionário, passei vários anos da minha vida trabalhando no plantio de igrejas, aquilo que enche meu coração. Sinto que não apenas enche meu coração, mas Deus tem nos direcionado, eu e minha família, para lugares onde podemos pregar o Evangelho, discipular pessoas e plantar igrejas. Mas mesmo sendo isso que enche meu coração, quantas e quantas vezes eu me vi em situações de profundo desconforto e com um desejo enorme de não voltar mais para aquele lugar. Quantas e quantas vezes? Quantos pastores chamados por Deus para o pastoreio, para a pregação da palavra, estão em igrejas, mas já tiveram em seus corações um forte desejo de largar aquela igreja, jamais pisar naquela igreja novamente? Quantos professores de seminário, ou alunos de seminário, passaram por provações nos seminários, ao ponto de irem em lágrimas para suas camas certas noites, pensando em desistir de tudo aquilo e jamais voltar para aquele ambiente novamente? Não é verdade, irmãos? Quantas e quantas vezes? Isso porque o ministério não é um passeio no parque. Nós fomos chamados para a obediência. Para a obediência. Nossa vocação não é o autocontentamento. A nossa vocação não é uma vocação hedônica, de autossatisfação. Nós não fomos chamados para nós nos alegrarmos puramente. Nós somos chamados para obedecer ao Senhor Jesus. E obedecer ao Senhor Jesus, nós teremos dias com enorme alegria, mas teremos dias também de muita provação. É o que Paulo diz no versículo 20: meus irmãos, esforçando-me. Pregação do Evangelho não é fácil, não é simples.
nem sempre enche o coração. Eu tenho que me esforçar, esforçando-me deste modo sacrificial por pregar o Evangelho. Portanto, para mim, a compreensão paulina da missão, este é o terceiro essencial da missão. A obediência é a postura da igreja, é a postura do crente que cumpre a missão. Fazer o que Deus quer que façamos. E para isso, meus irmãos, olhem para mim nesse momento para pensarmos juntos um pouco mais. Para isso, o nosso coração deve estar pronto. Deve estar pronto. Porque o que segura o pastor em uma igreja difícil, ou o missionário em um campo árido, não é a denominação, não é a igreja enviadora, não é o sustento pastoral missionário, não é o seminário onde ele fez teologia. O que sustenta, o que segura o pastor e o missionário em um campo difícil e árido é simplesmente a convicção de que Deus nos chamou e que nós precisamos obedecer. No dia mau, no dia bom, qualquer coisa nos segura no campo missionário, não é isso? No dia bom, qualquer coisa segura o pastor em uma igreja onde boas e tremendas e positivas coisas estão acontecendo. Mas no dia mau, quando a enfermidade chegar, quando o sustento for embora, quando o amigo lhe virar as costas, quando o fruto pelo qual você ora, você não o vê, quando você é criticado, encostado contra a parede, no dia mau, quando a enfermidade cai sobre o seu corpo e você não sabe o que vai acontecer, no dia mau, apenas a convicção de que Deus nos chamou e que nós precisamos obedecer é o que nos segura em qualquer igreja, em qualquer campo. A convicção: Deus me chamou e eu devo obedecer, esforçando-me deste modo. O nosso coração precisa estar pronto. Há um psicólogo cristão chamado Berner. Ele possui um livro, e em um dos capítulos do seu livro ele fala sobre a vivência cristã e os atritos da vida, não ainda em português, mas em um dos capítulos deste livro ele fala a respeito de máscaras que são comumente usadas pelos cristãos. E ele diz que nós todos somos seres naturalmente construtores de máscaras, e que nós temos a maior facilidade de construir máscaras que servem para enganar e para esconder o que de fato acontece em nossas vidas e para enganar as pessoas que estão ao nosso redor. E ele diz que geralmente os cristãos constroem máscaras para enganar inicialmente aqueles que nos veem de longe, aqueles que só nos conhecem do púlpito da igreja, não é isso? Só conhecem o nome, a referência, o cumprimento, aqueles que não convivem conosco. E essas máscaras têm essa intenção de dar a impressão de santidade, quando o coração está, na verdade, inclinado ao pecado constantemente. Dá a impressão de um casamento equilibrado, quando na verdade o casamento está em frangalhos. Dá a impressão de uma vida aos pés do Senhor Jesus, quando na verdade a carnalidade tomou conta já daquele coração, daquela vida, daquela família. Máscaras que enganam. Mas Berger nos diz que quando nós temos sucesso ao construir máscaras para enganar aqueles que nos olham de longe, nós nos lançamos à tarefa de construir máscaras agora para enganar aqueles que estão mais perto. É uma experiência progressiva. Aqueles que nos desconhecem agora, eles têm uma visão equivocada, eles não sabem qual é a verdade do nosso coração, mas agora a máscara ela tem a missão de enganar quem está ao nosso lado. É o amigo chegado, é o pastor, é o colega de seminário, é o colega de quarto, é a esposa, é o marido. E essas máscaras que agora enganavam aqueles que estavam longe, enganam aqueles que caminham conosco. E quando estes olham para nós, não nos veem, porque veem tão somente a máscara. E a máscara é este conjunto essa iniciativa humana, caída, carnal, que faz com que nós tenhamos uma vida dupla, uma aparência de santidade para uma vida que está alojada nos vícios do pecado diariamente, uma aparência de fidelidade para ministérios totalmente interesseiros, uma aparência
sequência de seriedade com sermões, na verdade, encomendados, para cair na carapuça, na cabeça de um ou outro, já pensado, planejado. Werner vai adiante, ele diz que quando nós conseguimos construir máscaras para enganar quem nos olha de longe, e conseguimos construir máscaras para enganar aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, e enganamos, nós nos lançamos em uma missão ainda mais desafiadora, que é construir as máscaras do auto-engano. Agora a missão é esta, é enganar a nós mesmos, ao ponto de nós olharmos em um espelho numa quarta-feira à noite pensando assim: está tudo bem, vida cristã deve ser isso mesmo. Aliás, ninguém vive sem mentir. Aliás, a infidelidade é apenas na mente e no coração, isso deve ser natural. Aliás, falar de maneira bíblica, mas com interesses carnais, eu já vi isso acontecer em muitas vidas. Aliás, manipular pessoas, igrejas, presbitérios, política eclesiástica para interesse próprio, isso é normal, eu vejo em todo lugar. São as máscaras do auto-engano. Nós olhamos para nós mesmos no espelho da nossa vida e pensamos: está tudo bem. E essas máscaras seguem assim até que o Espírito Santo um dia ele nos acorde com esta palavra: não está tudo bem, não é assim. Viver Cristo não é isto. Vivência cristã não é isto. Há muito mais. Meus irmãos, para obedecermos ao chamado de Deus, nosso coração deve estar pronto. Deve estar pronto. Eu sei que no ministério, seja ele qual for, nós somos muitas vezes tentados a construir boas e bonitas reputações. Um nome, uma particularidade, uma qualidade que se destaque, que seja conhecido aqui ou ali, que abra portas eventualmente. Mas eu gostaria de encorajar os irmãos a pensarem muito menos na reputação e muito mais no caráter cristão. Muito menos no que os outros pensam ou falam a nosso respeito, muito mais naquilo que Deus pensa e fala a nosso respeito. Aliás, há um livro de William Davidson, que ele faz deste livro uma feliz comparação, e eu gosto sempre de citá-la. Davidson diz em seu livro que reputação é o que os homens pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Ele diz que a reputação é a sua fotografia mal tirada, mas o caráter é a sua face verdadeira. Ele diz que a reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. Ele diz que a reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral, mas ele diz que caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Nós precisamos buscar caráter cristão. Paulo não terminou a sua vida com uma boa reputação, nem nas igrejas que ele plantou. Se Paulo estivesse entre nós, dificilmente ele falaria em um seminário como este. Ele não teria reputação nem nas igrejas e talvez nem na sua denominação. Paulo não era uma pessoa bem recebida na igreja central em Jerusalém. Ele não tinha um púlpito à sua disposição. Meus irmãos, no final da nossa vida, no final da nossa caminhada, o que nos importa não é tão somente o que os homens falam a nosso respeito, mas o que Deus pensa de nós. A alegria no coração do crente, do pastor, daquele que é chamado para o ministério, do missionário, a alegria é o final da nossa vida, nós olharmos para trás e não deixarmos talvez uma biografia bonita, ou não deixarmos talvez um livro, um nome, um local no seminário, nas classes da escola dominical, ou quem sabe um marco eclesiástico, nada disso. É olharmos para trás, no fundo do nosso coração, temos uma certeza, e a certeza é esta: eu vivi e servi ao Senhor Jesus. Minha vida, as portas que Deus abriu, as oportunidades que Deus me deu, eu servi ao Senhor Jesus. Caráter cristão, não apenas fidelidade. Calvino já falava sobre isso, até mesmo o símbolo, muitas vezes usado por nós, uma mão segurando o coração,
Cor meum tibi ofero Domini promptem sincere. O meu coração a Ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. O meu coração pertence ao Senhor, Ele está pronto, Ele está sincero. O coração pronto é um coração que vai obedecer. Meus irmãos, quando nós olhamos para esses essenciais, quero deixar aí alguns minutos para nós podermos ter alguma... Termina? 9? Não, mas 7h30, 9 horas? Pode ficar à vontade. 11 horas. Ficar tranquilo é perigoso. Trabalhei muito tempo na África, lá em Piscompomas, o culto não começava, né? Ele ia começando e ele não terminava, ele ia terminando. Era bem tranquilo. Eu gostaria apenas de destacar ou propor um quarto essencial. O primeiro essencial é que Deus é o promotor da missão. O segundo essencial é que o Evangelho é Jesus Cristo. O terceiro essencial é que a obediência é a postura da igreja que cumpre a missão. E o quarto essencial é onde Cristo não foi anunciado como sendo a prioridade da missão. Isso fica muito claro aqui no texto que nós lemos. Olhem comigo o texto que nós lemos, Romanos capítulo 15, versículo 20: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, a prioridade da igreja é anunciar a Cristo, mas é anunciar a Cristo onde Cristo permanece desconhecido, para não edificar sobre fundamento alheio. A prioridade não é definida geograficamente, a prioridade não é definida eclesiasticamente, a prioridade não é definida demograficamente, onde há mais gente, mais pessoas. A prioridade é definida missiologicamente. E o critério missiológico de Paulo é justamente este: onde Cristo não foi anunciado é e deve ser sempre a prioridade da igreja. Para mim, este é o quarto essencial da missão na teologia e na visão paulina. Nós falamos aqui no início, falamos sobre os indígenas, entre os quais nada foi anunciado. Falamos sobre os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os imigrantes, os surdos, mudos, os mais ricos, os mais pobres. O desafio pode ser do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, mesmo porque, biblicamente, missiologicamente, a missão não é dividida entre a missão nacional e transcultural. Essa é uma divisão apenas nossa, que nós fazemos, uma divisão mais sistemática, digamos assim, mais operacional. A prioridade é onde Cristo não foi anunciado. Pode ser na esquina da sua rua, pode ser do outro lado do mundo. Onde estiver coração que jamais foi exposto ao Evangelho de Deus, eu diria, está aí a prioridade da igreja. A prioridade da igreja. Eu gostaria de, talvez, encerrar, pensando com os irmãos sobre... Eu gosto muito de biografias missionárias, até mesmo por ser um missionário, as biografias missionárias me animam. A primeira biografia missionária que eu li foi de David Brainerd, aos 14 anos de idade. E meu pai era pastor presbiteriano, e eu disse: olha, Deus está me chamando para o ministério, eu quero ser missionário. 14 anos de idade. Aí meu pai disse: muito bem, leia a biografia de David Brainerd. Se depois de ler, você ainda quiser ser missionário, você vem e conversa comigo, né? Quem já leu essa biografia, irmãos? É um livro imperdível, imperdível, precisa ser lido. Eu pensei em partilhar ou concluir, pensando nestes essenciais da missão com os irmãos nessa noite, concluir com uma biografia de algum missionário, mas em lugar de falar sobre um missionário mais conhecido historicamente, ou uma figura clássica, eu gostaria de falar sobre um missionário desconhecido. Nenhum de vocês encontrou este missionário pessoalmente em suas vidas. Um missionário que atua hoje na Amazônia brasileira, um homem de Deus, de meia idade. Seu nome é Seu João. Eu gostaria de encerrar contando aos irmãos como eu encontrei o Seu João.
Em 2001, eu e minha esposa Rossana estávamos concluindo nosso trabalho dos Concombas lá na África, com foco em plantio de igreja e tradução da Bíblia, e nós viemos para a Amazônia brasileira. A PMT, em parceria com a Missão Amém, ela disse: Ronaldo, você e Rossana vão pesquisar uma região com necessidade de pregação do Evangelho, porque a gente fala sobre essas 121 etnias sem o Evangelho. Parece que é fácil encontrar esse pessoal, mas não é fácil. Nós sabemos os nomes, sabemos a localização, mas você chegar e entrar em uma aldeia e ser bem recebido é uma outra história. E a PMT mencionou: vocês vão encontrar uma região com grave necessidade do Evangelho e vão formar uma equipe missionária, e nós vamos caminhando assim. Então o primeiro desafio era encontrar etnias indígenas não evangelizadas. Conversando com o missiólogo Paulo Botrel, ele disse: Ronaldo, há mais de 100 etnias não evangelizadas, onde sabemos nenhum missionário jamais passou, mas há 3 que ficam aqui no estado do Amazonas, bem juntinhas uma da outra. São as etnias Cambeba, Miran e Cocama, de vertentes étnicas que jamais foram contactadas antes, assim, pelo menos por uma missão, organização missionária e assim por diante. E nós fomos então para Manaus. Eu tomei um voo em Manaus, fui até Tefé, uma outra cidade, ali no Amazonas. Em Tefé, aluguei uma voadeira, que é essa canoa motorizada, com motor de popa, motor 40, bem veloz. Contratei um piloto para a voadeira, e eu disse: eu quero subir o Rio Solimões e o Japurá. Eu tinha as coordenadas até aquelas 3 etnias, da região pelo menos, e aquele piloto então me levou. Fomos juntos ali 2 dias e meio subindo o Rio Solimões e o Rio Japurá. Passamos da região chamada Maraã, chegamos lá acima de Maraã, e havia uma região de ribeirinhos. Eu fui me informar sobre as tribos Cambeba, Miran e Cocama. Eles falaram: nós já ouvimos falar dessas tribos indígenas, mas ficam bem dentro da mata e é impossível entrar de voadeira, de canoa. Vocês terão que entrar a pé e precisam contratar um guia, porque é difícil chegar até lá, não há nenhuma picada, nenhuma trilha. Precisarão de um bom guia. E eu procurei um guia na região, encontrei um guia indígena. Ele era um caçador. Os caçadores são os melhores guias, ficam dias, às vezes semanas na mata, e sabem tudo por ali. E era um senhor assim, bem baixinho, mas na mata ele era um gigante, sabia de tudo, conhecia tudo. Era um caçador indígena. Ele disse: eu conheço as tribos, eu nunca entrei nas aldeias, mas sei onde ficam, e eu posso te levar até lá. Eu disse: quanto tempo para ir e voltar? Ele falou: olha, de viagem é assim, são 4 dias para ir e 3 dias para voltar, então 7 dias no total. Eu achei estranho, 4 e 7, eu perguntei: mas por que 4 para ir e 3 para voltar? Ele disse: porque na ida a gente vai tentando achar o caminho, né? Aí a gente acha depois do caminho, então na volta a gente já sabe o caminho, volta mais fácil, né? Não senti muita segurança, mas é o melhor da região. Então vamos. Primeira vez que eu entrei na floresta amazônica. Se você entra na mata amazônica pela primeira vez, você fica impressionado, não é? Aquela mata verde, árvores altas, cipó, mato por toda parte, raízes coloridas, não é? Pássaros cantando, etc. E impressionado, a cada passo eu fazia uma pergunta: qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome daquela planta? Ele respondia. Depois de meia hora ele parou e disse: olha, eu não falei porque não achei que era necessário, mas você pergunta muito, então tenho que te falar. Na minha tribo nós temos um tabu. O tabu é o seguinte: na mata a gente não conversa. Então totalmente calado, 7 dias sem conversar com ninguém. Mas na primeira noite foi interessante. Vocês sabem, quem já andou na mata amazônica, que 4h30 da tarde, quando é mata fechada mesmo, 4h30 está quase já totalmente escuro, não é? Então 4h30 você para e você vai escolher uma das milhares de árvores para amarrar sua rede, né? Você pode escolher. Está ali a sua rede. Se tiver um igarapé, um riachinho por perto, toma um banho ali mal tomado, come alguma coisa, porque o que você quer fazer de fato é descansar. Caminhar 10, 12 horas por dia na mata é exaustivo, Se carrega uma mochila, o terreno é muito acidentado, você sobe, desce, aquela mata é totalmente molhada, você caminha ali com os pés na água o tempo todo mesmo. Então chega no final da tarde, você está quebrado, você quer descansar. E ali nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, deitamos, cada um em sua rede. Eu pensei: vou dormir para amanhã cedo conseguir enfrentar o segundo dia. Que ele estava preparado, não é? Eu nem tanto. Eu vinha lá das savanas africanas, tudo sem esses obstáculos, e
E aquela era uma experiência nova para mim. Mas o índio, aquele meu guia, não me deixou dormir a noite inteira. Ele levantava da rede, descia da rede, ele mexia com a própria rede, com a minha rede, ele ligava, desligava a sua lanterna, etc. E eu tentando respeitar o tabu que ele tinha de não conversar. Mas lá pelas 5 horas da manhã eu quebrei então o tabu e disse: olha, não tem jeito, tenho que te falar, nós vamos daqui a pouco voltar a caminhar, e desse jeito não dá. Se a gente não dormir, não descansar, a gente não consegue caminhar no dia a dia. São 7 dias. Por que você se mexe tanto, fica tão inquieto à noite? Ele disse: olha, eu não quis falar com você antes, mas eu morro de medo de onça, e aqui é cheio de onça. Eu não havia pensado em onça até então. Aí na minha rede eu pensei o seguinte: bem, se ele que é índio, caçador, morre de medo de onça, eu acho que é bom eu também. A partir daquele dia eu comecei, eu morro de medo de onça até hoje, né? E aí segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu me lembro, eram umas 3 horas da tarde. E aí o GPS mostra que a uns 500 metros adiante está a primeira aldeia da tribo, de uma daquelas 3 tribos, não sabia qual naquela altura. O coração bate forte, porque de fato era uma região remota, 2 dias e meio de voadeira, 4 dias de caminhada na mata. É um local, você pensa como serei recebido e assim por diante. E nós entramos, e eu falei: se eles falam o Nhengatu, que é a língua geral daquela região, aquele meu guia falava em Nhengatu, e eu disse: se eles falam em Nhengatu, você então vai ser o meu intérprete. E planejamos alguma coisa e entramos na primeira aldeia. E havia uns 30 indígenas no meio da aldeia, todos estavam trabalhando, não havia nenhuma mulher, apenas 30 homens ali trabalhando, limpando, arrancando os matinhos, preparando um local ali no meio da aldeia para alguma coisa. Eles olharam para nós, um conversou com o outro, mas nem pararam de trabalhar. Nós ficamos por ali, na periferia da aldeia, deixamos mochila, chapéu, aquela coisa toda. E aí fiquei de pé, usando o meu guia como intérprete. Eu disse: olha, meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los. E aí um deles disse: olha, pode ficar aí à vontade, pode ficar sentado, se precisar de alguma coisa você fala. E continuaram trabalhando. E ficamos ali mais uma meia hora, conversamos outra coisa, eles respondiam educadamente, mas também sem deixar de trabalhar. Aí fomos aproximando, até que chegamos quase perto do círculo de indígenas, que eram da tribo Cambeba, soube depois. Eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Apenas para puxar a conversa. E um deles falou: nós estamos preparando aqui o lugar para o culto que nós teremos hoje à noite. Aí eu fiquei assim surpreso, e eu disse: culto? Vocês são crentes? Aí eles pararam de trabalhar, ficaram também surpresos, olharam para mim e disseram: mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse: não, eu também sou crente. E eu me lembro que 2 indígenas embaixo de uma árvore um pouquinho mais distante gritaram assim: aleluia! E eu disse, eu pensei comigo: esse pessoal é crente e é pentecostal. Eu disse: qual foi a missão que lhes pregou o evangelho? Eles falaram: não conhecemos missão. Qual foi o missionário que passou por aqui? Nunca ouvimos falar em nenhum missionário. Eu disse: mas quem lhes trouxe o evangelho? Foi um pescador ribeirinho, o nome dele é Seu João. Seu João mora logo ali embaixo, em um flutuante. Quem já esteve no norte sabe o que é um flutuante. É uma casinha construída sobre troncos de madeira que flutuam, né? Em um igarapé, um rio, coisa assim. Era um pequeno rio. Eu segui pela trilha, cheguei até esse pequeno rio. Havia ali um quartinho, que era a casa do Seu João, esse flutuante. Esse quartinho, meus irmãos, tinha no máximo 4 por 4 metros. No quartinho. A janela estava entreaberta. Eu olhei pela janela, lá dentro havia 4 redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada e uma panela grande, só isso, naquele quartinho. Sentado num canto, no chão, até mesmo porque a cadeira estava quebrada, estava lá um homem de meia idade, lendo a Bíblia, aparentemente com muita dificuldade, passando o seu dedo a cada frase que ele balbuciava, e era o Seu João. Eu dei a volta, bati a porta daquele casebre. Um homem, também assim, estatura mediana, roupas rasgadas, abriu a porta, tomou um susto. Eu disse: Seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu vim de longe, eu vim lhe visitar, eu sou um missionário. Quando eu falei sou um missionário, ele abriu um sorriso, ele disse: só um minuto por favor. Correu e abriu a outra janela e gritou: Maria! Era a esposa, João e Maria. Maria, vem depressa, Maria, para casa e traga os meninos, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E aquele negócio, meus irmãos, mexeu comigo.
porque enquanto a Maria pegava os meninos, seu João arrumava o casebre, eu fiquei ali na porta esperando uns talvez 10 minutos, e eu pensei o seguinte: quem é um missionário de verdade? Eu estava ali, meus irmãos, eu tinha sustento missionário para aquele trabalho, cobertura de oração, igreja enviadora, PMT, missão amém, etc. Tinha um guia, estava com as botas Timberland, próprias para andar na mata, GPS, bússola, etc. Voadeira me esperando, passagem aérea para voltar para casa. Eu tinha tudo isso, mas estava perante um homem que não tinha nada que eu tinha, mas um homem cheio de paixão e desejo de obedecer ao Senhor Jesus. Falei: seu João, missionário de verdade é o Senhor, mas me diga, quem é o Senhor? Ele disse: meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei, só podia ser. E eu participei de um negócio que não sei se você já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu respondi: já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o pastor da minha igreja disse: nós precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu Jesus. E foi na cidade de Tefé que eu morava. Eu fui em Tefé, o pessoal ou era crente ou já tinha ouvido Jesus. Eu peguei minha canoa, fui nos derredores, o pessoal já tinha ouvido Jesus. Eu entrei nesse riachozinho, nesse rio, desemboquei nesse lugar distante, encontrei aqui 3 tribos indígenas. Eles não tinham ouvido Jesus, e eu pensei: este é o lugar do crente, pregar o evangelho. Eu disse: o senhor ouviu de quê? Ele disse: eu sou pescador. Eu olhei para aquele riozinho e perguntei: e aqui, seu João, tem peixe? Ele disse: meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus, 2 na etnia Cambeba, 2 nos Miranha, 2 nos Cocama. Ele disse: jamais fui a uma escola, eu aprendi a ler lendo a Bíblia, é o único livro que eu já li até hoje. Jamais frequentei, fui treinado, tive a oportunidade de passar por qualquer escola de treinamento missionário, mas Deus derramou graça. Chegando aqui, aprendi a língua em Igatu. O pouco que eu sabia de Jesus eu falei, o povo se converteu. Hoje à noite, as 6 igrejas vão estar reunidas em um culto aqui hoje à noite. Você vai ver o negócio pegando fogo. Você vai ver Deus. E tinha 3 fogueiras, pegou fogo mesmo. Mas aí quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Chegaram Maria e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. O negócio é o seguinte, irmãos: se você for missionário e for assim meio aventureiro, você vai para qualquer lugar de coração cheio. Se a sua esposa abraçar a causa, vai com você, está tudo abençoadíssimo e tranquilo. Agora, levar os meninos é uma coisa diferente. Para quem é pai, levar os meninos para a situação de risco é um negócio difícil. E ali estavam João e Maria e 4 meninos entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei: seu João, isso é loucura, seus filhos estão aqui há anos, aqui não tem clínica, hospital, estrada, escola, nada. Qual vai ser o futuro desses meninos? Aí seu João me puxou assim num cantinho e sussurrou no meu ouvido: eu estou deixando para eles uma herança. Aí eu olhei para aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa que ele tinha quase afundando. Eu pensei: só se ele escondeu o ouro na mata, porque herança aqui não estou vendo. Falei: que herança é essa, seu João? Ele me puxou mais um pouquinho para os meninos não ouvirem. Eu abaixei, ele sussurrou no meu ouvido e disse assim: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Esta é a herança que eu deixo para os meus filhos. Eu era recém-convertido, jamais fui a uma escola, jamais li nenhum livro, jamais tive a oportunidade de participar, de frequentar essas escolas aí que treinam missionários, das quais eu ouço falar. Mas cheguei em um lugar, aprendi uma língua, preguei o que eu sabia. Eles se renderam aos pés do Senhor Jesus. 6 igrejas estão vivas nesse lugar hoje. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles 3 dias de caminhada, meus irmãos, com a plena certeza do porquê Deus havia me dado aquela experiência, como primeira experiência minha na Amazônia. Depois de 9 anos de trabalho lá na África, eu precisava, meus irmãos, relembrar no Senhor que não é mesmo por força, não é por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos vocaciona, Deus está à procura de corações quebrantados e prontos para obedecer. Quando Deus nos chama, quando Deus nos envia,
Deus está à procura de corações quebrantados e prontos para obedecer. Não me entenda mal. Vocês que são estudantes nesse seminário, estudem bastante, bastante. Porque Deus usa tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo. Então não deixem passar nenhuma oportunidade. Mas também não me entendam mal. Lá na frente, no dia mau do seu ministério, o que vai fazer a diferença é a convicção no seu coração de que Deus o chamou e a disposição no seu coração para a obediência. Deus está à procura de corações quebrantados e prontos para obedecer. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu gostaria que nós pudéssemos orar. Senhor Deus, nós oramos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por esse seminário abençoado, guardado, guiado pelo Senhor. Nós te louvamos e oramos por cada um que está aqui nesta noite. Ó Deus, nós compreendemos os essenciais da missão, nós estudamos a Tua Palavra, nós sabemos da necessidade perto e longe, necessidade pastoral, necessidade missionária, quanto à pregação do Evangelho, tantos que pouco ou nada ouviram de Jesus. Mas, Senhor Deus, não apenas nos relembre de números e estatísticas, mexa com o nosso coração, com a nossa vida. Nós queremos estar prontos para obedecer. Ó Deus, se alguém está passando pelo dia mau nesse momento, seja enfermidade, problema relacional, conjugal, familiar, ministerial, pastoral, talvez aqui mesmo nesse seminário, Deus, em nome do Senhor Jesus, dê a cada coração a paz do Senhor e a expectativa de que a qualquer momento o Senhor fará algo bom e novo em nossas vidas e ministérios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.